A família de Jesus. Texto do pastor Jair de Almeida Júnior. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 48 a 50. Deus criou o homem a fim de constituir uma família. Certamente o Senhor não precisava disso, mas foi pura bondade de sua parte ao repartir seu maravilhoso ser divino com seres criados. Deus não quis guardar-se tão somente para si mesmo. Quis dividir, compartilhar todo o bem, toda a justiça, toda a sabedoria, a glória de seu ser, dando origem a criaturas totalmente dependentes dele, que pudessem assim ter o privilégio de relacionar-se com ele. Jesus é filho de Deus, não apenas filho de Deus, ou seja, ele, em sua humanidade, assume o lugar de Adão como filho humano do Criador, a fim de elevar novamente a espécie humana ao patamar de filha e aliada de Deus. Dessa forma, Jesus é filho de Deus na humanidade e filho de Deus na Trindade, o que constitui suas duas naturezas. Em sua natureza humana, é nosso irmão, como diz o autor aos Hebreus, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, versículos 11 e 12. Jesus assume o reino perdido por Adão, usurpado pelo diabo na queda, que é exatamente o reino de Deus anunciado e recuperado pelo Messias, o ungido para reinar sobre o Israel espiritual de Deus. O reino usurpado continua ainda atuando no mundo, chamado nas Escrituras de reino das trevas. No entanto, é interessante a ênfase familiar que há no povo. Este não é apenas nação, mas família. Já no Antigo Testamento, isso é claramente perceptível por ter o Senhor transformado Jacó em Israel, quem dá o nome ao povo. Dessa forma, o Israel é constituído a partir de uma linhagem, sendo todos uma única e grande família. Cada tribo era realmente, não figuradamente, irmã da outra. No Novo Testamento, a ênfase não muda. Nosso Senhor nos ordena chamar Deus de Pai, quando na oração do Senhor utiliza o modo imperativo ao dizer: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. O projeto de constituição de uma família humana. Homens que ele trataria realmente como seus filhos. É explicitamente anunciado pelo apóstolo Paulo, reconhecendo na igreja a própria família de Deus. Efésios 2, 19. A ênfase na descendência biológica, tão presente mesmo entre os chamados crentes, é resultado do próprio pecado. O homem natural é morto espiritualmente. Por isso enfatiza aquilo que é físico. No entanto, um verdadeiro crente sabe que os vínculos eternos não são os biológicos ou consanguíneos, mas aqueles consolidados na união com Cristo. Todos os que estão unidos a Cristo pela fé habitarão juntos eternamente como família. É por isso que aquilo que um marido, pai, mais deveria buscar é a espiritualidade em seu lar. Não deveria jamais abandonar a prática da leitura das Escrituras com esposa e filhos. O maior tesouro de casais crentes é filhos crentes, que honram e glorificam o Senhor com sua vida. Dessa maneira, a maior responsabilidade e bênção de um pai é fazer de um filho biológico um filho na fé, um discípulo. A superioridade do vínculo espiritual é
sobre o biológico é claramente afirmada por Jesus. Quem são minha mãe e irmãos? São os que fazem a vontade de meu Pai. Colocando isso de outra forma, a família da fé é mais importante do que a família biológica. Essa supremacia também é vista em textos como: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. É interessante que ser um filho de Deus neste mundo sempre imporá desagradar a homens, a começar dos membros de nossa própria família biológica, ainda que sejam crentes. Haverá situações quando aquilo que reconhecemos que é necessário fazer vá de encontro àquilo que pai, mãe ou irmão gostaria que fizéssemos. Nessas ocasiões, nossa opção jamais deveria ser agradar a homens, mas unicamente a Deus. Esses momentos são especialmente importantes para testar nossa fidelidade. Abraão e Jó foram provados por meio da morte de seus filhos. No caso de Isaac, embora não tenha sido sacrificado por seu pai, quando Abraão levantou o cutelo para degolá-lo, ele já estava morto em seu coração. A família é um dos maiores meios de tentação utilizados pelo diabo contra nós. Em nosso texto não foi diferente. Quando se dá a afirmação de Jesus quanto à superioridade dos vínculos eternos da família da fé, ele estava falando sobre a estratégia de Satanás. O verso 46 diz: falava ainda Jesus ao povo, ou seja, o diabo estava usando a família de Jesus contra ele, a fim de fazê-lo parar de ensinar. O diabo tem métodos para lidar conosco. Um dos principais é a nossa própria família biológica. Curioso também é a atitude do Senhor de não atender a sua mãe e irmãos que queriam silenciá-lo. Mas, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus 13, versículo 1. Jesus foi novamente buscar sua família da fé, o remanescente fiel, crentes do Antigo Testamento, que eram atraídos pela sua pregação por ser o verdadeiro Messias. Vivemos dias sentimentais, marcados por crentes aprisionados emocionalmente a filhos e outros relacionamentos. Atitudes severas contra filhos desobedientes são vistas como não cristãs, o que torna os pais escravos de seus próprios filhos. Esposas toleram pecados de seus maridos, muito além dos limites de uma verdadeira serva do Senhor, não apenas desonrando-se a si mesmas, como também causando tremendo mau testemunho. Maridos submetem-se a esposas dominadoras, optando pela lei do menor esforço, cimentando um modelo de família do avesso. Chama-se amor ou idolatrar pessoas queridas, colocadas muito acima de Cristo na vida de muitos que se dizem crentes. Cristo nos liberta das amarras dos pecados, de todo tipo de idolatria. Busquemos relacionamentos familiares saudáveis, segundo o modelo que encontramos nas Escrituras. Viva a liberdade da fé que produz nos crentes o modelo correto de família. Não há como enfatizar o espiritual em famílias deformadas e invertidas. Trabalhe para que sua família biológica reflita sobre o exato modelo bíblico. Pregue a palavra à sua própria casa. Labute e ore intensamente para que sua família consanguínea seja a família de Deus. E então, será uma família eterna com laços inquebráveis. Se pertencemos a Cristo, nossa família também é aqueles que fazem a vontade de nosso Pai Celeste. Tenha um excelente dia.
na presença de Jesus. Texto do nosso querido pastor Jair de Almeida Júnior.